Alô, amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Estamos desenvolvendo vários temas relacionados com a mediunidade. E você vai receber na sua casa uma aula à distância mandada pela nossa plataforma aqui do Centro Espírita Amor e Caridade. Está conosco hoje, para falar novamente sobre esse assunto, Mauro Sebastião Pompilho. É com prazer que nós vamos dar continuidade ao estudo desse tema tão importante, tão fundamental, tão presente na vida de todas as criaturas, muito embora elas às vezes nem tenham conhecimento dessa realidade. Mauro, muitas pessoas trazem os seus nomes aqui para o Centro Espírita Amor e Caridade, pedindo que se faça vibração por ela. É possível irradiar-se à distância e dar algum suporte, algum consolo, alguma ajuda quando a pessoa está passando por um problema, uma doença, uma depressão ou eventualmente até uma perturbação espiritual? É perfeitamente viável. A irradiação é um passe à distância, porque no momento em que de repente a gente pensa na criatura e pensa de alguma forma querendo auxiliá-la nas suas necessidades, certamente o nosso pensamento carrega consigo a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança de que efetivamente a criatura se beneficie. Evidentemente que a nossa vibração, ela está dentro do esquema das petições que nós fazemos ao mundo espiritual maior, a Deus e a Jesus de modo especial. Não somos nós que resolvemos o problema, mas nós endereçamos as nossas melhores energias à criatura numa rogativa íntima de que o mundo espiritual, de alguma forma, atenda às necessidades da criatura. Mauro, seria mais ou menos, vamos ver se eu entendi, é uma vibração magnética que nós extraímos do nosso corpo animal que seria potencializada pela espiritualidade? Com certeza. Na verdade, o magnetismo está muito mais presente na nossa vida do que nós pensamos. O nosso pensamento é puro magnetismo, é pura expressão energética, expressão magnética, que de alguma forma se propaga no espaço e vai atingir o objetivo colimado por nós. Mauro, você num programa anterior falou em fluido cósmico universal e citou também a expressão chakras, que nós emprestamos da cultura hindu. Esse passe à distância, essa irradiação, tem alguma coisa a ver com isso? Tem tudo a ver, porque os chakras são, na verdade, elementos que transitam pelo nosso corpo as energias. São receptáculos? São receptáculos. Quando nós emitimos o nosso pensamento desejando beneficiar alguém, nós estamos transmitindo o nosso magnetismo até esse alguém, que vão ser captados e vão ser trabalhados, elaborados pelos chakras da criatura, porque o chakra, na verdade, cada chakra se responsabiliza por uma determinada região orgânica. E aquela região orgânica necessitada, o chakra vai concentrar mais energias vibratórias nossas naquela região. De acordo com a necessidade. Realizando o atendimento da criatura. Mauro, às vezes a gente vê naqueles quadros antigos de santos uma aura em torno dos santos. E mesmo nas obras de André Luiz, psicografadas por Chico Xavier, nós percebemos que basta que o espírito superior, elevado, se aproxime de um outro espírito, só pela vibração dele ele já sabe que tipo de espírito, vamos dizer assim, qual o grau
de elevação desse espírito. Isso tem a ver também com a irradiação? Na verdade, nós irradiamos continuadamente. Todos nós, através das energias que nós estamos vibrando continuadamente, nós projetamos ao redor do nosso corpo físico uma camada dessas energias, que é chamada normalmente de aura, a nossa aura energética. Então, tudo isso é vibração, tudo isso está no campo do magnetismo, tudo isso está no campo das energias. Uma outra coisa, Mauro. As condições de quem irradia e de quem recebe irradiação e o tipo de irradiação que você transfere, elas podem se diversificar. Então, gostaria que você me falasse um pouco, primeiro, das condições de quem irradia, depois de quem recebe, e se não for possível no bloco seguinte, o tipo da irradiação. Vou perguntar a você, por exemplo, se nós podemos vibrar negativamente em relação a uma pessoa, o chamado mal-olhado. Mas comecemos pelas condições de quem irradia. Quem irradia, na verdade, está emitindo o seu pensamento, a sua energia. Lógico que ele precisa dispor tanto de uma boa condição física para que as suas energias sejam as mais positivas possível, como, sobretudo e especialmente, da sua boa condição moral, condição espiritual. Porque, evidentemente, que quando nós queremos auxiliar alguém, nós precisamos dispor dessa condição de ser útil a alguém. É como se fosse um veículo, um balde, ele tem que estar limpo para levar água. Exatamente, exatamente. É fundamental que isso esteja assim. No próximo bloco, eu vou perguntar ao Mauro Pompilho se a alimentação, se os vícios, os pensamentos, as condições morais, como ele já citou, de quem irradia, são tão assim importantes. E mais, vou perguntar a ele como deve estar a pessoa que vai receber a irradiação. E vou perguntar mais ainda, quero saber dele se é possível você vibrar negativamente, o tal do mal-olhado. Voltamos já já. A felicidade tem pressa. Sidney Fernandes responde. A felicidade tem pressa é uma análise de vários pontos relacionados com a nossa vida. A ansiedade, a depressão e a tendência para a morte, para o suicídio. A morte. Suicídio. Depressão. Todos nós podemos evitar esses males. Temos que fazer a nossa parte, fazendo o bem e confiando em Deus. Todos nós estamos sujeitos ao desequilíbrio físico e emocional. Quando atingirmos esse objetivo e adotarmos um novo estilo de vida, exercitando o que temos de melhor dentro de nós, teremos adquirido os hábitos com que enfrentaremos os males inevitáveis e nos permitirão ser mais felizes na travessia desta vida. A felicidade tem pressa, de Sidney Fernandes, mais uma obra da SEAC Editora. Estamos de volta para o segundo bloco do programa de hoje. Estamos falando de irradiação com Mauro Pompilho, neste curso à distância sobre mediunidade. Mauro, o alimento, o pensamento, o palavrão, ou mesmo a condição física de quem está irradiando, de quem está transmitindo uma vibração, devem ser levados em conta? Muito deve ser levadas em conta. É um passe. As qualificações exigidas para o passista são exigíveis também para a pessoa que se propõe a irradiar. Por isso que se pede para o passista normalmente ter uma refeição frugal, evitar o álcool, ou cigarro, coisa assim? Exatamente. Qualquer tipo de viciação que de repente coloca em dúvida, vamos dizer assim, a limpidez. A limpidez física, a saúde, o bem-estar da criatura,
vai interferir. Por quê? Porque as energias, elas são fruto de nós mesmos, dos nossos pensamentos, que veiculam aquelas condições de que nós dispomos interiormente. Então, o pensamento pode ser um pensamento absolutamente saudável, bom, digno, e pode ser um pensamento, de alguma forma, descolorido, enfraquecido, sem condições ideais. Eu vou pular a segunda pergunta que eu havia mencionado no bloco anterior, quero ir já para a terceira. Você falou uma vibração descolorida. Eu posso vibrar negativamente? Com certeza. Quantos males as criaturas malfazejas, as criaturas de índole ruim, fazem, né? De alguma forma, fulminando outras pessoas com os seus pensamentos de querer o mal, de querer o sofrimento, de querer a dor, de querer que, de alguma forma, alguém seja prejudicado. Mas pega, o mal olhado pega? Atinge. As crianças, a gente costumava colocar uma fitinha vermelha nas crianças para evitar o mal olhado. Resolve, Mauro? Isso tudo, na verdade, são meios de a pessoa destinatária do mal, sabendo que alguém quer fazer o mal para ela, se precaver? Se precaver mentalmente. Na verdade, ela vai criar uma condição mental, uma condição particular para não receber aquelas energias, porque o objeto em si não tem importância nenhuma. Mas se eu vibro negativamente contra você, mas você é uma pessoa impoluta, uma pessoa digna, que só faz o bem, só pensa no bem, pega a minha vibração, Mauro? Não pega. Aí entra em questão a lei dos fluidos. Fluidos iguais, eles se somam e fluidos diferentes se repelem. Olha só. Tá? Então, se eu tenho bons fluidos, bons pensamentos, boa condição de receptividade, e alguém deseja o mal para mim, certamente os fluidos não vão se bater, não vão se conciliar. Então não pega. É como aquele ditado de São Bartolomeu, é bom que o diabo me encontre trabalhando e que ele vá embora? Aí ele cansa, né, de esperar a nossa mente ociosa. Mauro, me diga uma coisa. E você, vibrando positivamente, como que a pessoa que está do outro lado tem que se preparar para receber? E mais, ela sempre recebe ou depende do merecimento? Depende muito do merecimento. Evidentemente que o ideal no processo de vibração, num trabalho de vibração, por isso a gente costuma dizer, olha, das 8 horas às 8h30, você não fique assistindo televisão, filmes de matanças, coisas desse tipo. De preferência, fique lendo, né, uma obra decente, boa. Ouvindo uma música clássica. Ouvindo uma música suave. Porque para se preparar energeticamente, intimamente, magneticamente, para ser receptivo às energias que são, de alguma forma, expelidas em teu benefício. Richard Simonetti costumava dizer que a gente pode morrer de sede dentro de uma piscina, basta não abrir a boca. Basta não abrir a boca. Quer dizer que nesse caso, quando você vai receber uma vibração, é bom que a pessoa esteja preparada. Esteja preparada, lógico. E se não estiver? É preciso haver, vamos dizer assim, uma grande vontade de ser beneficiada. Quando você tem uma grande vontade de ser beneficiada, você se precaver com todas as condições necessárias e indispensáveis. É a história da mulher hemorroíça que aconteceu com Jesus. Tocou em Jesus? Tocou em Jesus. Era tanto o desejo dela de se beneficiar, certamente ela tinha outros merecimentos, porque ela sofria muito tempo, etc., que tocou em Jesus e foi curada instantaneamente. Foi bom você falar em Jesus, porque essa passagem é maravilhosa e até é título de livro, quando ele fala, quem me tocou? Quem me tocou. Mauro, quando você aplica o magnetismo, você sente que ele está sendo transferido para a pessoa? Sente. A pessoa que
é costumeira em aplicação de passes, Ela vai identificando. evidentemente que as suas energias elas vão se movimentando cada vez mais, então ele passa a sentir uma espécie de comichão na mão, alguma coisa que indica que efetivamente a sua energia está sendo... Eu vou lhe contar, ó, 2 fatos que aconteceram comigo, quero que você destrinche, porque eu acho que vai ser de interesse do nosso telespectador. Eu tive um problema de saúde, minha esposa aplicou um passe, e de repente, uma hora que ela estava aplicando a vibração, eu senti o meu lábio ficar assim, mais grosso, como se eu tivesse um lábio de negro. E eu fiquei até estranhando, até pus a mão, estava tudo em ordem. Mauro, naquele momento, talvez eu tenha tido assim, alguma recordação de uma encarnação anterior minha como negro, ou talvez alguma entidade nessas condições tenha se aproximado? Não, eu acho que nenhuma coisa nem outra. É que você, na verdade, se preparou convenientemente, desejava ser beneficiado. Sim, sim. E a energia que ela conseguiu disponibilizar para você foi tal que, de alguma forma, influenciou a sua própria condição orgânica. Tá? Por quê? Porque o chakra ele está no nosso corpo. Tá? Então, quando efetivamente ele se entumece de energia, ele se repleta de energia, evidentemente que você, de alguma forma, sente essa transferência sensação no seu corpo orgânico. Esse formigamento é normal? É normal, é formigamento, exatamente. É a expressão que normalmente se utiliza para explicar essa situação. Pode, inclusive, haver um aquecimento, assim, também, tanto também, do passista como de quem está recebendo? Como do destinatário. Vou lhe contar um caso agora. Eu estava no meu plantão de amarelinho num dos hospitais e era muito comum, quando se passava de uma cama para outra, raramente a gente sentia assim que estava transmitindo muita vibração. Muito bem. Fui aplicar um passe numa senhora idosa, Mauro, e tinha uma mocinha ao lado dela, era uma neta dessa senhora. A hora que eu estendi as mãos, a netinha também estendeu as mãos. E eu percebi claramente que eu consegui transmitir, ela foi muito receptiva à minha vibração. Uma coisa não muito comum, principalmente, vamos dizer assim, numa proporção, você saía de um quarto, 2 ou 3 quartos depois que você encontrava ou não encontrava uma pessoa com a mesma receptividade. Na cama seguinte que eu fui, mesma coisa, uma vibração intensa. Eu fiquei intrigado, continuei orando, transmitindo a vibração, mas de repente, lá de longe, assim com o canto do olho, notei que a netinha daquela senhora, ela estava com as mãozinhas estendidas. Estendida também. Eu entendo que a vibração dali era dessa menina. O que você acha? Também, né? Também, mas a sua também, né? Evidentemente que a vontade dela de ajudar, tanto a avó como a outra pessoa a qual você se dirigiu, fez com que se despendesse dela, da sua pureza, da sua tranquilidade de criança, né? Que as suas energias também colaborassem para a melhoria, para satisfazer as necessidades da pessoa às quais vocês estavam se dirigindo. Mas, certamente, as energias dela se somaram às tuas. É o que eu pensei que tivesse acontecido. Mauro, o passista mais famoso de todos os tempos, na minha opinião, foi Jesus. Com certeza. E agora me diga uma coisa, nós, míseros mortais, quando aplicamos nossos passes, nós temos uma capacidade limitada de transmissão do nosso magnetismo. Certo. Eu imagino aí que 5, 6 pessoas do máximo. Não fora a espiritualidade suprir, potencializar as nossas energias e dali 5, 6 passes, você não estaria transmitindo mais nada, concorda? Você se esgota, né? Isso. E com Jesus? Jesus tinha energia demais, né? Jesus está fora de todos os nossos padrões. Quando se fala de Jesus, é alguma coisa especial, diferente, porque Jesus tinha energia de sobra. Você vê, ele
sem saber que, de repente, a viúva hemorroíça estava desejosa de se aproximar dele, de tocar-lhe ao menos as vestes, ele senti que saiu de mim uma virtude. Olha. Quem me tocou? Eu senti que saiu de mim uma virtude. Ou seja, a energia dele é muito expressiva, muito grande, muito fora dos padrões normais. No próximo bloco, já que o Mauro está falando que o maior passista de todos os tempos foi Jesus e ele tem energia de sobra, eu vou perguntar para ele como é que Jesus não conseguiu curar todo mundo. E mais, vou perguntar a ele por que Jesus dizia: vá, não peques mais, para que não te ocorra coisa pior. Voltamos já já. Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, interessantíssimo, falando com uma pessoa que entende do assunto, Mauro Sebastião Pompilho, falando sobre passes e radiação. Ainda não especificamente sobre o passe, né, Mauro? Mas o passe à distância, que é a irradiação. Isso. Mauro, me diga uma coisa. Por que no Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru a pessoa tem que fazer um curso para se tornar passista? Já não nascemos com magnetismo, Mauro? Nascemos. Na verdade, é mais para que a pessoa faça alguma coisa consciente do que esteja fazendo. Porque ela não precisaria efetivamente de fazer um passe. De um curso? Um curso, digo. Eu acabei de ler um livro muito interessante, talvez contar o fato todo vai ficar muito longo, mas que, de repente, no mundo espiritual, uma criatura que estava tratando de moças que desencarnavam em situações traumáticas, de sofrimento, de estupro, coisas desse tipo, ela acolhia, essa casa acolhe essas crianças, essa casa existe no mundo espiritual, e trabalham com as crianças para renová-las, o ânimo, o entendimento, a compreensão, a fé, a coragem, e o trabalho é com passes. E, de repente, se apresentou num trabalho desse uma senhora, e a dirigente falou para ela: você vai dar passe nessa criança. A criança estava com dificuldade de reencontrar a sua verdadeira forma, a sua verdadeira vida. Identidade. Ela: você vai dar um passe nela. Como? Eu nem sou espírita, eu nunca não sei nada de passe, eu nunca li nada sobre passe. Aliás, eu nunca li nada de nada. Eu sou ignorante. Mas você foi uma grande trabalhadora na vida. Olha. Você só fez o bem. Na verdade, essa criatura era responsável pela casa do Pênfigo. Ah, eu lembro dela. A casa do Pênfigo. E posso dar, é só você vai... Hospital do Pênfigo Selvagem. E do Fogo Selvagem. Fogo Selvagem. Inclusive, o Saulo Gomes ajudou nesta casa. Ajudou. O Chico Xavier deu uma força lá. Muito. E o que eu tenho que fazer? Você vai botar a mão sobre o chakra coronário,
da criatura e vai fazer uma oração. Uma oração você sabe fazer. E ela fez, e foi ela que curou a criança. Olha só. E ela tinha dito, olha, nem sou espírita, nem sei nada de passe, nunca li nada sobre o assunto, não tem importância. Sabe do que você me fez lembrar? Uma ocasião, Allan Kardec perguntou para o mentor espiritual, dizendo assim, o passe, a irradiação em si não é propriamente um dom mediúnico, né? Porque você dá só do seu magnetismo. Engana-se, disse o mentor. Quando você vibra, nós complementamos. Mas se eu não for espírita, não acreditar em nada disso. Ele falou assim, você pensa que nós só auxiliamos aqueles que comungam da mesma crença? Não, auxiliamos todo mundo. Lógico, lógico. O espírito superior, aliás, para a vida, para Deus, não existe religião uma melhor do que outra. Não há diferença entre as pessoas. São todos filhos dele. Todos filhos de Deus. Inclusive aquele pusilânime, aquele matador, aquele assassino, é um filho de Deus que um dia vai se regenerar. A vida é eterna. Deus não tem pressa. Muito bem. Mauro, por que Jesus... Bom, primeiro eu vou perguntar uma coisa. Quando o centurião foi procurar Jesus para curar o seu servo que estava à distância, Jesus falou assim, pode ir para casa que ele já está curado. Nesse momento, Jesus fez uma irradiação à distância? Com certeza. O pensamento dele, o desejo, a vontade, né, de Jesus de efetivamente atender aquela criatura, porque aquele centurião tinha merecimento. Tá? Ele tinha merecimento. E era uma mocinha, uma criança. Tá? Aliás, era um servo, né? Um servo. Era um servo, não era servo. Criança é outra coisa. Outra situação. Tem uma parte também que o pai vem pedir para a filha. Mas aquele centurião, ele tinha muito merecimento, tá? Era uma pessoa boa, uma pessoa que tinha bastante compaixão dos necessitados, que ajudava outras pessoas. E Jesus, sabendo de tudo isso, porque Jesus olhava na pessoa e lia o pensamento da pessoa, já viu que a condição dele era uma condição de alto merecimento e já encaminhou as energias para a criatura necessitada. Mas nesse caso, Mauro, quem deveria ter o merecimento não deveria ser o servo? Ou será que funcionou ali o instituto que nós, espíritas e irmãos católicos, chamamos de intercessão? Intercessão. A intercessão é muito presente na vida. Todos nós podemos interceder por alguém, tá? Nós a possibilidade de pedir o apoio de Deus, do mundo espiritual, não precisa ser única e exclusivamente em nosso benefício. Nós podemos pedir para os outros. Tendo crédito? Isso está muito claro nos ensinamentos, em tudo aquilo que Jesus fez. E André Luiz. E tudo aquilo que a doutrina espírita ensina. Para encerrar, Mauro, por que Jesus dizia assim, vá, não peques mais, para que não lhe ocorra coisa pior? Porque Jesus sabia sempre que o sofrimento, a dor, a tristeza, era sempre uma consequência de alguma falha, de alguma situação indevida ocorrida no passado da criatura. Tá? Tendo em vista que as dores são, na verdade, grandes remédios de que a justiça divina se vale para que as criaturas encontrem o caminho do bem. Quer dizer, então, que Jesus, desculpe até a ousadia de como eu vou dizer, falou, vou quebrar o teu galho aí, por agora, vamos acertar, mas não dê causa para novas dores? Exatamente. Olha, você errou, você está quite com a justiça divina, pelos merecimentos atuais, mas cuidado daqui para frente, tenha uma vida regrada, uma vida bem orientada, porque senão vai voltar tudo isso para você. Mauro, para encerrar, nós podemos vibrar, irradiar em favor dos nossos políticos, dos nossos governantes e por toda a humanidade? Eu faço isso constantemente ao final das minhas reuniões. Olha só, que bom isso. Eu faço constantemente.
todos os governantes, todos os nossos juízes, todos os nossos legisladores e para a humanidade como um todo, tendo em vista tanta necessidade que existe nesse mundo afora, às vezes por causa de fanatismo religioso. Belíssima aula, Mauro. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Agradeço a você, a sua audiência. Estaremos de volta na próxima semana.